Suzano obtém segunda liminar contra o MST na Bahia. A Suzano, papel e celulose, obteve mais uma liminar para a reintegração de posse nas áreas invadidas pelo movimento Sem Terra, MST, no sul da Bahia. Hoje, nessa sexta-feira, a Justiça determinou a desocupação da área localizada em Teixeira de Freitas. A juíza Lívia de Oliveira determinou o uso de força policial caso a saída dos invasores não ocorra de forma voluntária. A empresa já havia obtido decisão semelhante para a propriedade localizada em Mucuri na última terça-feira, mas até agora o governo da Bahia não cumpriu a decisão. O MST reclama de um acordo de 2011 para o assentamento de famílias em áreas da companhia, que não teria sido cumprido. A Suzano alega que o INCRA não realizou as desmarcações. A legislação brasileira proíbe invasões de terra e só autoriza desapropriações para fins de reforma agrária de regiões improdutivas. As fazendas invadidas pelo MST são produtivas. É isso aí, meus amigos. O que eu vejo é que pode ter um jogo político nisso aí, Edivaldo? Olha, ou não me surpreende, que tenha aumentado as invasões. E o agronegócio já começou a se preocupar muito com isso. Esses acenos de aumento de invasões já foram dados lá no segundo semestre do ano passado. Se acirrou logo com a vitória do Lula. Mas nesse caso específico é bom lembrar que em 2000 houve um acordo entre a Suzano e o Sem Terra, que eles assentariam 600 ou 700 famílias. Nesse decorrer de tempo, foi assentado, me parece, apenas 250 famílias. Uma vez que o INCRA, aí é responsabilidade do INCRA, não teria sido determinadas as terras para fazer essas desapropriações e fazer a acomodação dessas famílias. Mas eu vou deixar muito claro aqui uma posição pessoal com relação à defesa da propriedade privada. Eu acho fundamental. A gente precisa defender a questão do agronegócio também com limites, não se trata de fazer um discurso tão genérico em defesa só do agronegócio, Só lembrando que o agronegócio é uma desoneração fiscal de 300 bilhões ano, que são recursos que o Estado deixa de arrecadar, mas é fundamental para a nossa balança comercial o agronegócio. Mas, ao longo do governo Bolsonaro, não houve avanço nenhum em relação à reforma agrária. Pelo contrário, e existe essa demanda. Essa demanda é latente e precisa ser resolvida. Mas nunca, jamais, com invasão de propriedades privadas. Lembrando que a Suzano, especificamente, pelo que eu li dessa área, é uma área produtiva, plantio de eucaliptos, então é uma empresa importante para o agronegócio, não é uma área devoluta, não é uma área improdutiva. E quando eu falo improdutiva, não é uma área que não produz circunstancialmente, é aquela que não produz nada mesmo, que é pedregulho, onde normalmente se coloca trabalhador rural, se esconde ele lá, entendeu? E fica aquela situação delicada sem nenhuma estrutura. Contra absolutamente invasão de propriedade, é inaceitável a invasão de propriedade, isso é uma prévia discussão acerca daquela área. O INCRA precisa evoluir. Aliás, esse presidente já passou a hora. Esse é um tema que essa gestão ainda não enfrentou, viu, Kelly? Ainda. Nós não vimos falar absolutamente nada. Importante dizer que o PT tem uma tolerância acima da normalidade com relação a esse movimento, como sem teto, e esse é um problema que esse governo tem que enfrentar e já deveria ter feito. Já deveria ter se manifestado com relação a isso desde o primeiro momento. Isso é tema sério, grave, que incomoda muito o agronegócio e tem que reconhecer a importância do agronegócio para esse país. Então, se você começa a ter um número de invasões e que pode aumentar se o governo não estabelecer algumas regras e interferir, podemos ter problemas muito sérios pela frente, Kelly. Gilmar. Eu acredito que, no caso, o próprio governo vai tomar as providências necessárias, terras que são produtivas não devem ser invadidas, tem decisão da Justiça para que eles sejam retirados de lá e decisão da Justiça cumpre-se, Temos que lembrar também que no primeiro mandato do presidente Lula, algumas cooperativas estavam falindo. E foi graças a ele pegar, viajar, mostrar o que o agro poderia fazer, é que essas cooperativas acabaram não falindo e o agronegócio tomou a dimensão que tem. Acredito que o atual governo tem respeito pelo agronegócio, vai continuar
dando o suporte para que o agronegócio possa continuar gerando as divisas que esse país precisa. Agora, Edivaldo, quando você fala que o Lula ainda não tomou nenhuma medida sobre esse assunto, teve uma frase que o francês falou aqui esses dias que eu me recordei. O Lula ainda não desceu do palanque? Na verdade, eu tenho usado essa expressão desde o primeiro momento do governo Lula, né? Está muito confrontoso com o governo anterior e sem apresentar projetos de governo para qual ele foi eleito. A gente tem problema na área econômica, tem problema das pautas sociais, temos problema especificamente com relação ao movimento sem terra. É preciso ter uma política muito clara, muito objetiva de como vai acontecer a reforma agrária nesse novo governo. Quais vão ser as diretrizes da reforma agrária nesse país? Quais são o entendimento que você tem com a liderança do MST? Para que caminhem junto? O agronegócio também quer resolver o problema. Mas é preciso buscar uma solução sempre pacificada, ordeira e que atenda à legislação, que seja justo. Seja justo com o morador sem terra. A gente sabe que esse movimento, muitas vezes, ele está contaminado por todo tipo de pessoa, não é necessariamente um movimento sem terra, muitas vezes, mas igualmente é importante reconhecer que existe sim pessoas querendo um lote de terra para trabalhar, mas o governo tem que fazer o protocolo, tem que passar por processo da apropriação, eventualmente a terra improdutiva ou que não está em uso, né, tem que pacificar isso com o proprietário, enfim, fazer o que a gente chama de reforma agrária. O Estatuto da Terra, se eu não me engano, na década de 70, ele disse que a terra é para quem nela habita e produz. Isso já não é uma verdade. Né? É justo que você tenha a tua propriedade e essa propriedade seja protegida pelo Estado e não seja invadida e tomada. A propriedade é minha. Podemos entrar no debate da propriedade, da propriedade da terra, do bem. É outra história, mas assim, temos que tomar muito cuidado para que não se torne uma rotina, como nós já tivemos em governos anteriores do próprio PT, forçoso reconhecer no sentido de que ao longo dos 20 anos, das últimas 2 décadas, inclusive, né, dos 14 anos, 16 anos do governo 8, 12 do governo PT, avançamos muito, o agronegócio se tornou o que é nesse processo, voltando um pouco lá atrás para a Revolução Verde, lá do início da década de 70, nós só estamos avançando na produção graças às pesquisas. O Brasil é líder na pesquisa do agronegócio, com novos cultivares, novas modalidades de manejo da propriedade. Precisamos investir muito ainda em infraestrutura, criar um ambiente mais harmonioso para o agronegócio. Primeiro, gerar riqueza na cadeia produtiva, viu, Kelly? Porque não é só a produção e exportação. Existe toda uma cadeia produtiva ligada ao agronegócio, como a produção de óleos, o processamento de carne. Então, você tem um play, uma cadeia produtiva extremamente importante. E nós não podemos viver num ambiente de insegurança, que o cidadão tem lá a sua propriedade, se é 100, 200 alqueires, com o risco de ser invadido. Aí, o que está acontecendo? Conflitos agrários violentos, eu quero, que pode se tornar violento. Já aconteceu recentemente, acho que no Mato Grosso do Sul, que os fazendeiros já se armaram e botaram sem terra para correr. E aí um lado se arma, o outro também. Nós temos o quê? Conflito, risco à vida de ambos os lados. Gilmar? Eu tinha uma época da UDR, quem não se lembra da UDR, que se armava, fazia milícias para defender a propriedade. Isso há muitos anos atrás. Do governo Lula para cá, nós percebemos que o agronegócio se transformou grande por esse respeito, por financiar o agronegócio. E eu concordo quando você fala que o presidente Lula não desceu do palanque. Ele não vai descer do palanque nesse governo, e se ele se reeleger de novo, caso se reeleja, faça um bom governo, ele também não desce do palanque, porque é o perfil dele fazer o quê? Política, mas eu não concordo quando disse que ele não está resolvendo. Vou te dar um exemplo, salário mínimo há 4 anos sem ganho real, é a primeira vez, é pouco, mas podemos lembrar aos empresários que é salário mínimo, não é salário máximo. Se você tem algum servidor, um funcionário seu, que você acredita que você pode pagar mais para ele, está liberado, você pode pagar aquilo que você acha que é necessário. Uma outra coisa, a tabela do imposto de renda, há 4 anos sem ser reajustada, e caso a atual gestão não resolvesse esse problema, quem ganharia, né? Passasse a ganhar um salário e meio, ia ter que pagar imposto. Está derivando o debate, vamos falar sobre o Manto Sem Terra. Até nesse momento não foi anunciada nenhuma política com relação a isso. 14 mil obras paradas e sendo reativadas. Quando foi criada pelo Ronaldo Caiado, hoje que é governador de Goiás, do combustível foi criado para poder resolvido. enfrentar o MST armado. Não é isso, Edivaldo? Então nós não podemos falar que não se tem um plano de governo. Não que ele não desceu. Eu não vi. Ele não desceu do palanque, ele não vai descer do palanque, é o perfil desse governo. Agora, que não está fazendo nada. Não, o governo tem que presidenciar agora.
Ele não vai descer Ele tem do que palanque. governar, ele não tem que fazer discurso. Eu não vejo, Ele tem que agir. eu não vejo isso Não. nos próximos 4 anos. Ah, então e talvez nós nos próximos 8. Então nós estamos nem vou falar a palavra. Foi o, aqui, então. foi o que ele fez no governo passado, você sabe disso. Eu não sei não, mas não é assim que faz não, principalmente com a reforma agrária. Gilmar, quando foi fundada a ODR, lá nos anos 90, o Ronaldo Caiado, inclusive, atual governador de Goiás, a União Democrática Ruralista foi fundada exatamente como um braço... E não resolveu o problema. Eu não diria que Aumentou a violência no campo. Eu não diria que é um braço armado. Tá? Não, era um braço armado, sim. Não, em absoluto. Aí a gente teria Era um bando de pistoleiro na época. Enfim, o que não se pode, 30 anos depois, indo para 35 anos, a gente tem um ambiente conflituoso por falta de uma política agrária não podemos que colocar seja o agronegócio harmônica, em pânico numa coisa que a gente está presumindo que pode acontecer. Mas não, é fácil presumir. É fácil presumir. Se eu tenho uma propriedade rural com risco de ser invadida, mas eu não se tem isso no momento. Ah, não, vários. Pode ter certeza. Do Pontal do Paraná, não, lá lá é na outra região história. do Pará, Não, no interior lá é outra história. do Mato Aí nós Grosso, precisamos... há várias situações, sim, há risco, é latente. E tanto é que o tem que ser analisado a cada caso. Agora, a decisão que foi tomada pela Justiça tem que ser cumprida. Se falou que tem que sair, ponto final. A propriedade privada tem que ser protegida à luz da legalidade. É o que eu estou defendendo aqui. Não se discute isso. Agora, que a gente não pode colocar em pânico, e esse governo tem o que ter uma agronegócio. política de agrária, Claro que de precisa. reforma, ponto, e colocar em prática imediatamente. Ser anunciado que vai saber ali, bem clara, objetiva e efetiva. Chega de discurso e chega de ficar no palanque fazendo discurso. Deixa eu te perguntar, que dia que é hoje? Alguém poderia me falar que dia que é hoje? Ele tem que governar. Que dia que é hoje? 3 de março. Vocês querem que se resolva 3 de março, não tem 3 meses do atual governo. Vocês querem solução porque não foi resolvido nos últimos 4 anos. Só falta 3 anos e 10 meses. Mas tá certo, mas tem 4 anos aí. Então é isso. Não, 3 anos e 10 meses. Só faltam isso. Tá. Pronto. Mas não foi resolvido nos últimos 4. Concluímos? Vamos torcer. Que fique claro aqui, Concluímos. Kelly, não defendo invasão de terra, faz aquilo. Se está reintegração de posse, tem que ser reintegrada. É isso. Mas a Suzana não deu aí, não assentou as 600 famílias, apenas 200. Então nem ela Não vou entrar nesse detalhe. Nem ela cumpriu o papel dela. Não, 6 mas horas tem que ser e cumprido 50 minutos. que a justiça Repita. determina. 6h50.